Sónia, bem-vinda aos estadistas.pt e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A primeira questão que eu gostaria de lhe perguntar é, na qualidade de mestre em políticas ambientais, que considerações é que tem a partilhar com os portugueses relativamente aos incêndios que todos os anos assolam o nosso país? Obrigada, antes de mais, por esta oportunidade e por este convite que me foi dirigido. A questão dos incêndios, julgo eu, é uma questão extremamente complexa e cuja abordagem tem que distinguir inúmeras fases na sua análise. Tem a ver, desde logo, em primeiro lugar, me parece, com um desordenamento do território que deveria ser ordenado. E desse ponto de vista, o Estado, ao longo dos anos, tem tido também responsabilidades no ordenamento do território, e isso tem tanto a ver com a administração central como com a administração local. Tem muito a ver também com a tentação de construir em zonas de grande florestação, mas que do ponto de vista da proteção civil depois torna muito difícil o acesso, em caso de incêndio, aos meios de combate. Tem muito a ver também com o tipo de arquitetura e com a forma como as pessoas também, ao longo dos anos, encaram a paisagem e encaram as suas residências, escolhendo sempre os melhores lugares, como é evidente, aqueles que lhes transmitem mais paz e tranquilidade e que muitas vezes são aqueles de maior difícil acesso, porque se localiza no meio de uma natureza ainda muito virgem. A questão dos incêndios, e tem havido também muitas posições de pessoas, enfim, do ponto de vista académico, têm dedicado as suas carreiras a esses estudos, tem a ver também com, e houve um estudo recente nesse sentido, de haver um verdadeiro negócio montado à volta dos incêndios, e portanto há aqui uma série de questões que não podem ser analisadas de forma ligeira e nem podemos culpar apenas as pessoas que querem residir no meio da floresta e no meio da natureza, nem podemos culpar apenas os operacionais, nem apenas aquilo que existe e que é um facto, a falta de meios para combater em caso de crise e de grande incêndio. É uma conjugação de meios que leva a que todos os anos tudo isto aconteça. Mas de facto o Estado, e nestes últimos anos, e neste último mandato do PS, revelou-se de facto a incompetência ao nível da articulação de meios no terreno, sendo que no caso mais gritante também, no verão de 2017, esse acontecimento dos incêndios tinha sido precedido da substituição de pessoas que no âmbito da proteção civil tinham cargos dirigentes e que foram substituídos por elementos e militantes do PS e, enfim, houve uma conjugação de meios absolutamente dramática para aquilo que foi a morte de mais de 100 portugueses na sequência de vários incêndios desse verão. As lições não foram retiradas, continuamos a ter incêndios, mas a questão da floresta e do ordenamento do território, e voltando à questão que coloquei em primeiro lugar, parece-me absolutamente focal nesta matéria da questão dos incêndios, e depois também tem muito a ver com a nossa falta de prevenção do ponto de vista da educação das próprias populações, e este é um foco que nós temos que insistir e que temos que continuar a fazer muita pedagogia e a ensinar as pessoas também a fazer como reagir, o que fazer para que não voltemos a ter estes cenários que são dramáticos e são de difícil, se não impossível, reposição do ponto de vista da natureza. Sei que esteve envolvida na iniciativa Ciclo de Conferências dedicada à Europa, em Évora. Como é que Évora se pretende envolver mais no contexto europeu? Como sabe, eu fui também candidata na lista do PSD às europeias, tive um honroso 9º lugar e, portanto, estive envolvida também nestes debates. O meu partido, o PSD, é um partido europeísta, sempre foi, de grande apoio a este grande conjunto de países que é a Europa, e, portanto, nós estivemos aqui envolvidos. É muito difícil, devo dizer-lhe, que as pessoas consigam perceber do ponto de vista da proximidade a importância da União Europeia, mas há um tema que nós referimos e que as pessoas facilmente conseguem compreender, sendo que não foi o suficiente do ponto de vista da mobilização para as pessoas irem votar, porque tivemos uma abstenção das maiores de sempre, mas que tem a ver com o facto desta Europa, com todas as suas imperfeições, ter sido o nosso grande motor de desenvolvimento a todas as áreas nas últimas décadas, desde a nossa adesão, e de facto, na maior parte dos municípios,
não há uma grande infraestrutura que não tenha sido financiada pela União Europeia. Este não deveria ser o único, mas é um pilar fundamental do nosso desenvolvimento, da nossa coesão territorial, e julgo que é aquele argumento que as pessoas melhor percebem para nos aproximarmos da Europa. A Europa deve ser, foi isso que esteve na sua origem, um projeto de paz, e um projeto que nos deve também remeter para o passado e compreender as causas que levaram à construção desse mesmo projeto e ser a nossa grande plataforma para o mundo e para o futuro. Nós, como país que somos, com uma história de globalização, como hoje se diz, não podemos esquecer este grande continente em que estamos integrados, em do qual fazemos parte, mas sozinhos não teremos as oportunidades no mundo que teremos fazendo parte desta Europa e continuando a contribuir para que a Europa seja um projeto de paz e que tantas vezes pelos extremismos que nós vamos vendo, que vão irrompendo aqui além, podem acontecer e que nos deveriam relembrar episódios absolutamente negros da história da Europa. E, portanto, este trabalho de aproximação dos cidadãos e dos alentejanos à Europa é um trabalho que ao longo da campanha nós percebemos que tem que ser continuado. Nós não podemos falar na Europa apenas durante a campanha das eleições europeias, mas temos que fazer dele também uma bandeira nacional, porque é através da Europa que nós tivemos inúmeras vantagens, desde a circulação de pessoas e bens, que ajudou de forma extraordinária também o desenvolvimento da nossa economia e o nosso próprio desenvolvimento humano. Podermos passar as fronteiras dos países europeus sem passaporte e podermos visitar e ter acesso a tudo aquilo que é a cultura, as boas práticas, a experiência e a história de países que por este grande projeto europeu acabam por ser nossos irmãos, é uma experiência fundamental para nós, para as novas gerações, e com certeza a Europa continuará a estar e a ter um papel fundamental no mundo, e isso deve ser muito apelativo para os nossos jovens. Évora é candidata europeia da Cultura 2027. Que benefícios é que acha que irão existir para a Europa e para Évora? É uma oportunidade fantástica se Évora fosse realmente escolhida para a Capital Europeia da Cultura, não só do ponto de vista cultural. Évora, como sabe, é património material da humanidade, é património material, e depois temos também já por exemplo, o chocalho das Alcáçovas, que é considerado património imaterial da humanidade e que tem muito a ver com a cultura alentejana, tal como o nosso canto alentejano. Nós temos estes elementos, estes três elementos são absolutamente fundamentais na nossa cultura, fazem parte da história do povo alentejano e são, diria eu, os requisitos fundamentais para nós podermos construir uma extraordinária candidatura à cidade Capital Europeia da Cultura. Do ponto de vista do turismo, é indiscutível as mais-valias que traria para nós conseguirmos trazer para Évora este grande evento, mas é muito mais do que uma questão de turismo. Ser Capital Europeia da Cultura é permitir ao Alentejo, sobretudo ao país, mas ao Alentejo, exportar toda a nossa tradição, a nossa forma de vida e o nosso amor à terra e ao território. E este elemento de ligação ao nosso território, para mim, é fundamental, é algo que nos distingue, é a nossa identidade. E, portanto, deste ponto de vista, e sabendo nós que temos, por exemplo, uma escola de arte associada à Universidade de Évora, julgo que seria uma forma de exportar e de internacionalizar aquilo que é a nossa Academia Alentejana e aquilo que é a nossa forma de ver a cultura e o mundo e o nosso sentir e o nosso amar o Alentejo. E, portanto, mais do que o turismo, é uma vertente absolutamente cultural que nós podíamos imprimir a partir de Évora para o mundo. E, portanto, o apoio a essa candidatura é também um dos nossos pontos fundamentais do programa, que entendemos como uma grande prioridade, sobretudo para reforçar e para o grande reconhecimento daquilo que é a cultura alentejana, sobretudo. Sei que é mãe de 2 filhas e ainda acumulou durante 6 anos a função de Diretora Regional da Segurança Social e líder distrital de Évora.
E além disso, agora é cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Évora pelo PSD. Como é que consegue fazer a gestão do seu dia-a-dia? Olha, eu devo lhe dizer que gerir todas estas facetas da nossa vida, das 9 às 5, trabalhar, depois vir para casa ter as tarefas domésticas e todo o cotidiano de acompanhamento escolar das filhas, conseguir ainda ter tempo para a política e para outros movimentos cívicos que tento sempre também participar e dar apoio, é extremamente complexo, mas eu julgo que nós só conseguimos fazer tudo isto quando nos empenhamos de corpo e alma nos projetos em que acreditamos. E eu sempre achei que o principal motivo de eu, enfim, estar na política é por acreditar muito que a política é o único instrumento nobre para conseguir cumprir aquilo que é um interesse público e, portanto, a felicidade da comunidade onde me insiro. E esse grande valor que me move todos os dias e na política há mais de 20 anos e ainda na minha Assembleia Municipal do meu concelho, em Montemoro Novo, e noutros projetos de índole de cidadania, pelo menos eu apelido-os assim, só é possível fazê-lo por acreditarmos que o nosso território merece este nosso empenho, merece esta nossa dedicação e, sobretudo, fazemos-lo também pelos nossos filhos. Porque eu quero que as minhas filhas tenham a oportunidade de viver, de estudar e de serem felizes neste território, neste distrito de Évora no Alentejo, mas elas só o vão conseguir fazer se eu e a minha geração conseguirmos também implementar aquilo que ainda nos falta no Alentejo e que muitas vezes é, sem dúvida, a igualdade de oportunidades. E esta igualdade de oportunidades é muito difícil de garantir e posso lhe dizer que o género feminino encontra ainda mais desigualdades nestes territórios onde as oportunidades são reduzidas. E, portanto, é este conjunto de missões que me levam a trabalhar todos os dias e que me levam a querer estar na política por acreditar que é o único meio pelo qual nós conseguimos realizar a felicidade de todos. É exatamente esse dinamismo que vai querer imprimir enquanto cabeça de lista do Partido Social Democrata? Com certeza. Como calcula, ser social-democrata no distrito de Évora não é propriamente fácil. Só quem acredita muito nesta causa e quem acredita que esta é, sem dúvida, com todas as imperfeições que a democracia e os partidos têm e com todos os defeitos que as pessoas que os lideram, porque são humanos, também possam ter, o que é facto é que é por acreditar na social-democracia ser a melhor forma de realizar o interesse público, sem nunca menosprezar o interesse individual do indivíduo como pessoa, porque acredito muito que a felicidade só é conseguida pela soma da felicidade individual e não apenas algo abstrato e coletivo que é conseguido nivelando por baixo. Acredito que tem que ser, e a social-democracia é isso, acreditar nas capacidades de cada um e fazê-las subir ao patamar seguinte pelo mérito, pelas oportunidades, mas também pelo reforço das competências que todas as pessoas devem ter a oportunidade de ter ao longo da vida. E, portanto, é isso que me move. Aquilo que vou levar para a Assembleia da República será, com certeza, os desejos, os anseios desta região, diversificada, que tem que ser tratada de forma diferenciada, e é esta distinção que eu quero muito fazer, reconhecer a todos e dar a conhecer a todos, porque a política tem que ser isto, tem que ser uma política centrada no território e nas diferentes necessidades de cada população e de cada comunidade. E eu julgo que, conhecendo e estando, enfim, sempre neste território, poderei fazê-lo isso de forma muito sincera, muito empenhada, mas também com muita vontade de conseguir mudar para melhor aquilo que é a vivência e o dia-a-dia dos alentejanos que se debatem com tantas dificuldades. Sei também que uma das bandeiras do partido é o combate às assimetrias regionais. Esse é um assunto que certamente a preocupa, principalmente por estar a representar o Círculo Eleitoral de Évora. Como é que pretende resolver este problema? A questão das assimetrias regionais e de coesão territorial
é um tema que, ao longo dos anos, especialmente o PSD no Distrito de Évora, tem-se debatido de forma singular. Conhecendo nós as dificuldades, e como referi há pouco, nós somos uma população, a população do Distrito de Évora é uma população envelhecida, com necessidades particulares, mas nós queremos inverter, aliás, o envelhecimento é mundial mesmo, especialmente do mundo ocidental. Todos nós estamos a perder população e a população está a envelhecer, não havendo reposição de população, considerando que a natalidade é sempre inferior à mortalidade, mas a questão da coesão territorial passa muito por ter um estatuto diferenciado neste território que possa atrair mão de obra qualificada e que possa permitir, por exemplo, que os alunos que vêm estudar para a Universidade de Évora não sejam obrigados a sair deste território depois de concluírem os seus cursos. Nós sabemos também que as pessoas fixam-se no território em função das oportunidades de emprego. E, portanto, aquilo que nós temos que ter neste distrito e no Alentejo em geral é uma capacidade de atrair investidores e de permitir que quem estuda no nosso território possa aqui abrir o seu emprego ou ter aqui a sua ocupação profissional. E, portanto, precisamos de um estatuto diferenciado, precisamos de ter excelentes acessibilidades, que de facto ao longo dos anos elas foram conseguidas, mas temos que um atrativo especial para os investidores que aqui querem fixar a sua empresa para que a mão de obra possa ficar aqui. Nós temos e foram conseguidas ao longo dos anos, especialmente na legislatura liderada pelo PSD em coligação com o CDS, foram construídas inúmeras infraestruturas, desde logo sociais, que permitem aos casais jovens ficarem em Évora e ter equipamentos sociais e ter escolas. Foi também nessa legislatura que conseguimos requalificar inúmeros centros de saúde, inúmeras escolas primárias e secundárias e, portanto, nós temos equipamentos. Faltam-nos as pessoas e, por isso mesmo, é importante ter emprego de qualidade em Évora, ter emprego relacionado com as novas tecnologias, com a ciência e com a sua transferência para as empresas. Há um pequeno cluster de aeronáutica que tem feito caminho em Évora e que é preciso fixar aqui as pessoas que são mão de obra qualificada e que vêm trabalhar para essas empresas e, portanto, o que nós precisamos é de ter cada vez mais empresas neste território. Não queremos massificar o nosso Alentejo, porque não queremos que deixe de ter o perfil característico que tem, desde logo do ponto de vista ambiental e da qualidade do ar, ao nosso território, mas precisamos de empresas limpas, de empresas verdes que possam trazer mão de obra qualificada e permitir que os jovens possam continuar o seu percurso no Alentejo. Agora, a próxima questão que lhe quero colocar tem a ver com o PSD do ponto de vista nacional. Quais é que são os maiores desafios que identifica? Para o PSD, os maiores desafios. Desde logo, um grande desafio, fazer com que a comunicação social, de facto, passe as mensagens que estão nos programas, no programa nacional, também nos programas distritais, e conseguir, de alguma forma, fazer chegar essa mensagem, sobretudo aos portugueses que acreditem a nós, que acreditem no nosso programa. O PSD tem uma história ligada à liberdade, à democracia, à justiça, também ao ambiente, que muitas vezes alguns parecem ter esquecido. O PSD tem sido um partido que, desde logo, em comparação com o PS, nunca levou o país à bancarrota, portanto nunca foi num governo do PSD que tivemos de chamar ajuda externa, e isso parece-me a mim é um elemento absolutamente diferenciador daquilo que é a nossa capacidade governativa, e nos últimos anos, julgo eu, é absolutamente expressivo do ponto de vista do governo do PS, as diferenças com o PSD, desde logo a forma como nós, PSD, somos um partido de Estado em que coloca os interesses dos portugueses acima dos interesses partidários e temos tido inúmeros exemplos. E enfim, com o PS isso é muito notório, é evidente, de que nem sempre coloca o interesse do país à frente dos interesses partidários. Essa, parece-me a mim, é uma nota distintiva. Nunca, como agora, pagámos tantos impostos, nunca, como agora, tivemos os serviços públicos do ponto de vista da qualidade, como agora temos.
regredimos anos e anos naquilo que é a eficiência da administração pública, sobretudo no atendimento ao público. O Sistema Nacional de Saúde, e pode calcular, em Évora, nos distritos do interior, nunca estiveram como estão agora, e eu julgo que toda esta perda de qualidade da administração pública naquilo que é a sua relação com o cidadão e com os serviços que presta, nunca teve tão degradado, e eu julgo que os portugueses reconhecem isso e percebem que o PSD, enquanto governou Portugal, nunca deu nota de tamanho. Eu julgo que às vezes há até um desleixo governativo em determinadas matérias e, portanto, nós estamos a regredir do ponto de vista da relação cidadão-Estado, e eu julgo que no dia 6 de outubro os portugueses podem pôr cobro a essa situação, votando PSD e confiando no nosso programa, como eu estou segura que vai acontecer. Então é essa a expectativa que tem relativamente ao resultado das eleições do dia 6 de outubro? É com certeza, uma confiança de que os portugueses vão saber distinguir entre aquilo que é uma governação de sorrisos, de enganos, de coisas que não são bem assim, de aproveitamento até de medidas eleitorais que o PSD, por exemplo, na questão do Erasmus do interior, que lançámos há um ano e tal e que agora António Costa vem dizer que afinal ao percorrer a Estrada Nacional número 2 se lembrou agora do interior quando esteve 4 anos sem fazer nada por o interior do país. Eu penso que os portugueses saberão com certeza distinguir e valorizar o PSD pelas suas propostas e pelo seu líder sério e honesto, que diz exatamente aquilo que pensa e apenas se compromete com aquilo que pode fazer. Para mim, um líder honesto e frontal é aquilo que basta e, portanto, penso que o português médio vai seguramente conseguir fazer essa distinção face àquilo que tem sido a governação do PS nos últimos 4 anos. A outra questão que eu lhe queria colocar é, no seu Alentejo, que já percebi que fala com tanto amor e com tanto conhecimento de causa, acha que o aumento de empresas seria uma boa estratégia para cativar mais habitantes para a região? É uma das estratégias que eu julgo que é fundamental, a par de todas as infraestruturas, como lhe referi, que nós até temos, com uma ou outra debilidade, com uma ou outra falha, mas que temos infraestruturas que deem garantias às famílias de que vão conseguir aqui educar os seus filhos e dar-lhes o futuro que eles merecem e que todos os pais querem que seja o melhor possível para os seus filhos. Mas aquilo que nós precisamos de facto no Alentejo é de criação de emprego, emprego de qualidade, emprego diferenciado também, no sentido de que não queremos, como eu referi, massificar o Alentejo, mas queremos empresas que façam a distinção, que sejam, do ponto de vista da produção, ecologicamente sustentáveis, que possam também dar-nos aquilo que é uma perspectiva de vida, que do seu ponto de vista da responsabilidade social também queiram abraçar o Alentejo. E é isso que nós precisamos sobretudo. As pessoas fixam-se, se tiverem aqui uma oportunidade para fazer a sua carreira profissional. Deixe-me dar um exemplo. O Hospital de Évora, neste momento, não consegue fixar médicos, por exemplo, nem enfermeiros, tem falta de profissionais de saúde e estou eu convencida que na maior parte dos casos os concursos para a contratação de pessoal médico ficam desertos porque as pessoas percebem que aqui não vão ter condições, por exemplo, para continuar a sua carreira de investigação na área da medicina ou até nas academias onde muitos dos médicos gostam e fazem questão de manter uma participação académica. Por isso é que neste projeto para um novo Hospital Central de Évora, que nós entendemos que é estruturante sob todos os pontos de vista para esta região, uma vez que vai dar cobertura a utentes de todo o Alentejo e não apenas de Évora, é fundamental e temos-nos batido por isso e é uma das bandeiras que temos no nosso programa local, a construção, a constituição de uma escola pública de saúde e, portanto, de uma faculdade de medicina associada ao novo Hospital Central de Évora, porque é uma forma de fixar os grandes profissionais, porque se não tivermos uma faculdade associada, vamos ter ciclicamente esta questão da falta de pessoal. E depois passamos de um edifício, de um hospital do betão, como eu costumo dizer, que temos betão, mas depois não temos os profissionais necessários para continuar a dar essa resposta que deve ser cada vez melhor do ponto de vista da saúde aos nossos utentes.
Por fim, gostaria que deixasse uma mensagem de apelo ao voto e alguma mensagem em particular que queira deixar aos portugueses. Eu espero que os portugueses, e tenho muito essa confiança, no dia 6 de outubro, possam votar maioritariamente no PSD. Somos um partido que sempre respeitou a democracia, somos um partido cujos valores identitários desde a sua origem são de facto a dignidade da pessoa humana, a justiça, a liberdade, a solidariedade, e o Rui Rio, o presidente do nosso partido, tem dado provas da sua honestidade, de apenas poder dizer que se compromete com aquilo que efetivamente, de acordo com o cenário macroeconómico que apresentou, pode cumprir, e nós precisamos de pessoas honestas. Eu acho que esta é a grande mensagem da política e tem sido ao longo dos anos uma das grandes razões que todos apontam para o divórcio entre os políticos e a comunidade e os cidadãos e aqueles que representam. Tem a ver, de facto, com a falta de honestidade, muitas vezes querer-se prometer o que não se pode cumprir, e eu julgo que o PSD tem dado ao longo dos anos, sobretudo agora e com o nosso candidato a primeiro-ministro, tem dado provas de que é possível ambicionar um maior desenvolvimento para o país, prometendo aquilo que, do ponto de vista da realidade e da situação económica ou financeira do país, mas também daquilo que é a conjuntura externa, se pode prometer. E, portanto, o nosso programa eleitoral é sério, é ambicioso, mas é comedido do ponto de vista de despesa pública. E eu julgo que isto, por quem se lembra da crise que passámos, que está muito recente ainda nas nossas vidas e na nossa memória, deve ser um fator absolutamente diferenciador para quando colocarmos a cruz no partido que queremos ver a governar Portugal. Por outro lado ainda, permita-me que acrescente, olhando nós também para os extremismos, para a Europa, é importante votar num partido que seja moderado e que não faça pontes com partidos extremistas e que não se reveja em atitudes fundamentalistas. E, portanto, sendo o PSD um partido com propostas de bom senso, fundamentadas na realidade económica, mas que permitem almejar o desenvolvimento económico e social e, sobretudo, humano dos portugueses, eu julgo que as pessoas não terão grandes dúvidas em escolher o PSD como o partido mais votado e, portanto, para governar Portugal. Sónia Ramos, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e por esta sua partilha de opinião e perspectivas tão enriquecedoras, tanto para nós, enquanto site, como também para as pessoas que estarão a ver o vídeo quando for colocado na internet. Muito obrigada mais uma vez e espero vê-la em breve. Obrigada e felicidades também pelo vosso projeto. Muito obrigada.